Boa noite, somos o grupo que vai apresentar sobre o tema de transplantes de órgãos no Brasil, composto pelo Bruno Sobral, Matheus, Pablo, Rayane e Rodrigo, e temos o objetivo de levantar e analisar alguns dados da base do Registro Brasileiro de Transplantes. Em resumo, esse documento vai apresentar a análise de dados de transplantes de órgãos com o intuito de realizar levantamento de quais os principais órgãos que a população brasileira necessita, qual a faixa de idade e quais são as regiões doadores. Em hipótese, o rim e o fígado são os órgãos mais transplantados no Brasil. Homens são a maioria de doadores de órgãos e a idade média dos doadores chega entre 50 a 64 anos. Na modelagem dos dados, os órgãos são a nossa tabela referência, que tem uma ligação com o paciente que está aguardando transplante de órgãos. O que já fizeram transplantes e o que são transplantados. A região em que os transplantes precisam ocorrer e onde estão os doadores. E os órgãos mais necessitados para transplante. Aqui temos alguns números de cálculo que fizemos da média, mediana e moda, sendo que a média é de 386,66, a mediana sendo 69,5 e a moda que não temos nesse cenário. Aqui temos alguns números e alguns dados que foram levantados no trabalho, sendo que o gênero masculino chega a 1026, sendo 59%, e feminino sendo 712, sendo 41% da tabela. Também temos que a faixa etária de 50 a 64 anos é de 34% da tabela, sendo o número de 596, e também temos um número expressivo aqui nas regiões de São Paulo e de Paraná, sendo maiores que 600 e os outros não chegando nem a 200. Aqui temos alguns dados mais expressivos da média, da mediana e da moda de cada região, sendo masculino e feminino 38 e 26,37, 6 a 10 sendo 0,7, 11 a 17 sendo 2,37, 18 a 34 sendo 12,66, 35 e 49 sendo 16,48, 50 a 64 sendo 22,07 e maiores que 65 sendo 8,77. A mediana de masculinos é 11 e femininos é 13, maiores que 6 é 1, 6 a 10 é 1, 11 a 17 é 2, 18 a 34 é 6, 35 a 39, 49 é 5, 50 a 64 é 8 e maiores que 65 é 1. E a moda não temos no cenário. Aqui temos alguns dados sobre transplantes de órgãos feitos em janeiro a março de 2020, sendo o gráfico o azul sendo o total, o laranja sendo os doadores vivos e os amarelos sendo os doadores falecidos, e podemos ver que rim e fígado são os órgãos mais doados em 2020, nesse período. Também temos a faixa etária dos doadores de órgãos, sendo 50 a 64 anos, uma porcentagem de 34% dessa tabela. Também podemos ver que o gênero masculino é 59% dessa tabela e o feminino sendo 41% dessa tabela. O storytelling de nosso trabalho exibe o resultado de uma análise realizada por meio de base de dados de transplantes de órgãos no Brasil. O primeiro gráfico mostra os órgãos que foram transplantados e se os doadores estão vivos ou não. O segundo informa a porcentagem de perfil etário de cada um dos doadores. E o terceiro realiza análise de quantidades de doadores de órgãos por gênero. Chegamos à conclusão que essa pesquisa realizada frente aos doadores de transplante de órgãos no Brasil ampliou o nosso conhecimento e entendimento do caso. Analisamos dados de perfis diferentes de doadores de órgãos mais transplantados, entre outros. Também conseguimos identificar a falta de doadores no Brasil, e o número é muito pequeno e essa informação poderia ser mais disseminada entre a população. E para trabalhos futuros, pensamos em aprimorar nosso trabalho, relatando os números de mortes relacionadas aos transplantes e quais órgãos mais causam a morte nas cirurgias. Muito obrigado e boa noite.